Boa tarde a todos, todos são muito bem-vindos aqui ao canal Toca do Tigre, Literatura para Feras. Antes de começar essa postagem, eu quero comentar sobre o canal em si. O canal Toca do Tigre, Literatura para Feras começou com a pandemia por causa que não podíamos ter aula em sala. Então eu providenciei a webcam, providenciei o microfone e, diante disso, a gente fazia lives de aula. E você, entrando no canal, você vai ver essas lives. São lives que estão lá e essas lives têm sido muito úteis. Os alunos que assistiram apreciaram muito. Então, essa é a origem do canal Toca do Tigre, Literatura para Feras. Mas, aí eu comecei a pensar em ampliar esse papel e essa ampliação nós fizemos da seguinte maneira. Estou propondo com esse canal divulgar literatura brasileira. Inclusive, hoje no currículo escolar se passa muito menos literatura brasileira do que já se passou já se promoveu no passado. Então, diante disso, vale a pena ressuscitar. E essa é a proposta do canal. Por isso o nome Toca do Tigre, Literatura para Feras. Até porque para ler um texto literário não é para qualquer um. Tem que ser uma pessoa curiosa, uma pessoa capaz de superações, que tem a capacidade de se superar para ver novas e amplas realidades. Essa é a ideia central. Você, meu convidado, você, minha convidada, todos são convidados a se inscreverem. Este ano, quando nós começamos, tivemos uma postagem só, que foi sobre a Copa do Mundo. Infelizmente, já triplicou o número de pessoas que acessaram o canal. Agora, vamos estar toda semana passando alguma coisa e tenho certeza que vai triplicar de novo, vai dobrar e vamos ter uma interação muito legal. E a ideia é essa, você ler os textos literários e você desenvolver uma crítica social, uma crítica intelectual, que é o que está faltando muito na academia hoje. É lógico que aqui a minha apresentação não é uma aula em si, é uma apresentação, vamos dizer, light, mas uma apresentação que vai fazer a gente pensar. E a partir daqui você também deve buscar grandes leituras para o seu crescimento pessoal. E então, só para deixar claro, o que vai ter no canal Toca do Tigre? Primeiro, teremos textos literários, desde poesias, pensamentos, trechos de grandes obras, sejam elas da literatura, sejam históricas, sejam textos de jornais, vamos ler, debater aqui. Segundo, eu vou colocar atividades escolares também. Isso daí pode ser útil para você. Então, primeiro, a literatura, a grande literatura para o grande público, aquela literatura que não morre. Tem autores que eu lembro, quando eu estava no começo da faculdade, que esses autores todo mundo lia, comprava, mas na verdade era um efeito de marketing, porque hoje ninguém fala dos caras. Então, isso não é grande literatura. A grande literatura é aquilo que vai permanecendo. Então, nós temos muitos exemplos. Então, primeiro nós vamos trabalhar com a grande literatura, tanto de ficção como textos históricos, vamos estar abordando aqui. O segundo item, atividades escolares, que no começo do ano, até a escola, uma das escolas que eu vou trabalhar, já pediram para fazer isso. Então, eu vou dar essa continuidade. E o terceiro item, nós vamos falar assim, temas dentro da literatura também, temas espirituais, coisa assim que leve
aumentar a nossa fé, que eu acho que é muito importante. E o quarto item, nós estamos no mundo e não podemos fazer igual um avestruz, enterrar a cabeça na terra enquanto está acontecendo centenas de coisas que talvez sejam questionáveis. E a gente não vamos, aqui eu não serei omisso, estarei trazendo algumas ideias sobre a situação do país. Uma última ressalva, quero fazer muito importante. Você deve estar pensando, bom, ele devia estar fazendo uma live sobre o Pelé, que é o assunto do momento. É o assunto mais importante até do que a posse do presidente Lula. Então, eu deveria estar comentando da posse do Lula para alguns e deveria estar comentando do Pelé. Quanto à posse do Lula, numa outra ocasião estarei comentando sobre a questão do presidente Lula em si e o seu trabalho. Eu tenho algumas discordâncias, sinceramente, tenho algumas concordâncias com o pensamento do presidente Lula e o que eu faria, questionaria, mas nada de forma isenta, nada de ataques pessoais, nada de ideologias políticas. Mesma coisa poderia falar do ex-presidente Bolsonaro. E a outra coisa do Pelé, a próxima live vai ser sobre o Pelé. E eu estou deixando um pouco para depois, porque eu quero preparar com cuidado. Já estive vendo alguns vídeos, já li alguma coisa, já tinha lido no passado. Sempre foi um personagem ao qual eu, como milhares de brasileiros, admiramos. Então, esse seria um tema importante para nós falarmos e vamos falar sobre ele. Inclusive, tem parte literária no meio do Pelé. Agora, antes de começar a live, eu quero incentivar você, convidar você a se inscrever. Nós já temos um número de inscritos pequeno ainda, mas quero convidar a todos a se inscrever para que o sininho toque. Marca lá no sininho. Toda vez que tiver uma nova live nossa, você pode acompanhar. Você é meu convidado, você é minha convidada. E lembre-se, a literatura, ela aumenta o enfoque da vida. Esse é o valor desse canal. Agora, vamos entrar ao tema dessa postagem. A postagem de hoje é sobre o Ano Novo. E, ao falar de Ano Novo, a gente tende a pensar em renovação, em vida nova. Muitas vezes, também há um desânimo. A gente fala, não vai mudar nada. E nada melhor do que começar o Ano Novo com uma poesia. E eu quero ler aqui uma poesia, Receita de Ano Novo, do Carlos Drummond de Andrade, o grande poeta Drummond. E eu tenho certeza que você vai ser muito beneficiado com essa leitura nossa aqui. Eu achei essa leitura acrescentou muito para mim, e uma coisa que eu aprendi é que a gente tem que buscar se renovar a cada momento. E se a gente não renova, a gente retrocede. A gente para de crescer fisicamente, a gente envelhece, mas mentalmente, espiritualmente, a gente pode evoluir a cada dia. Esse crescimento não para. Agora, quando para, regride. Então, por isso que eu achei esse poema espetacular. Como quase tudo que o Drummond escreveu, foi um ícone da nossa literatura. Receita de Ano Novo. Para você ganhar belíssimo Ano Novo, cor do arco-íris ou da cor da sua paz, Ano Novo sem comparação com todo o tempo já vivido, mal vivido talvez ou sem sentido, para você ganhar um ano. Não apenas pintar de novo, remendado as carreiras, mas novo nas sementinhas do vir a ser, novo
até no coração das coisas menos percebidas, a começar pelo seu interior. Novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota, mas com ele se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha. Você não precisa beber champanhe ou qualquer outra birita. Não precisa expedir nem receber mensagens. Planta recebe mensagens? Passa telegramas? Não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las numa gaveta. Não precisa chorar arrependido pelas besteiras consumidas, nem parvamente acreditar que por decreto de esperança, a partir de janeiro as coisas mudem e seja tudo claridade e recompensa, justiça entre os homens e as nações, liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, direitos respeitados, começando pelo direito augusto de viver, para ganhar um ano novo que mereça esse nome. Você, meu caro, tem de merecê-lo. Tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. E dentro de você, é dentro de você que o ano novo cochila, espera desde sempre. Espetacular, não é? Vamos comentar algumas partes aqui. Eu fiz umas anotações, agora vou precisar do óculos, minha letra é meio pequena. A primeira coisa que eu apreciei desse poema, que ele chama de cara a gente para fazer algo novo em favor da nossa felicidade. Ou seja, eu sou responsável pela minha felicidade. Eu não sou responsável pelas circunstâncias ao redor. As circunstâncias podem ser muito ruins, mas a minha felicidade eu sou responsável. E daí ele fala assim, olha, você pode fazer um ano novo sem comparação com todo o tempo já vivido. Inclusive, daí ele coloca, mal vivido talvez, ou sem sentido. Ou seja, se você está vivendo levado pela maré e não está tendo sentido a sua vida, agora é a hora de fazer ter sentido. Aí tem uma coisa que eu gosto de comentar com as pessoas, que eu acho que é uma coisa muito errada que acontece, e a gente tem que fugir disso, que é o toque de caixa. Fazer as coisas por obrigação. Então, eu vou ser legal com a minha família, porque eu tenho que ser legal com a minha família, é uma obrigação. Vou trabalhar direitinho, não vou fazer nada errado, mas também deu 6 horas, eu bato o ponto e vou embora do serviço, e não adianta me chamar que eu não vou ajudar. E essa coisa de fazer as coisas a toque de caixa, fazer as coisas por obrigação. O Drummond aqui, ele fala, ó, não apenas pintar de novo, remendar das carreiras toque de caixa, mas novo nas sementinhas do vir a ser, novo até no coração das coisas, menos percebidas. Olha, então, ele está falando, olha, você tem que fazer as coisas com o coração. Você tem que ter sementinhas, desejos interiores de fazer o melhor, motivações pessoais, para que as coisas sejam novas, renovadas nas nossas vidas. Martin Luther King, ele falou um pensamento muito interessante, dentre os muitos que ele falava, e ele falava, no contexto até do racismo, ele falava assim, você não nasceu para ser um faxineiro. Você tem capacidade para estudar, para ser algo muito mais. Mas, no contexto deles, por causa do racismo, você está tendo que trabalhar de faxineiro. Então, faça uma faxina, coloque lá os produtos bem cheirosos, a cera brilhante, como Michelangelo pintou os quadros da Capela Sistina. Faça sua faxina uma arte, uma coisa brilhante. Isso foi o que o Martin Luther King disse.
E aqui ele fala, até no coração das coisas menos percebidas, a começar pelo seu interior. Aquilo que é tão perfeito que não se nota, mas você fez perfeito. E o ano novo é a vida que a gente vai levar. Aí, mais adiante, como eu falei, ele está falando dos valores das pequenas coisas. O segredo do sucesso não é as grandes coisas. Todo mundo, quando tem uma grande responsabilidade, vai fazer o melhor. Mas dentro dessas responsabilidades, tem as pequenas responsabilidades. E nessa hora é que você se prepara para as maiores. E aqui ele fala, né? Até no coração das coisas menos percebidas. Grava essa frase. Até no coração das coisas menos percebidas. Ninguém vai perceber. Mas você pode perceber e pode fazer o melhor. Daí ele até cita, né, que não é para beber champanhe nem birita, né? Você sabe que o champanhe, a birita, é um vício aceito na sociedade, né? O alcoolismo é um vício aceito, mas não deixa de ser um vício. E as pessoas tomam as bebidas alcoólicas com a intenção de fugir dos problemas. E o Carlos Drummond de Andrade, ele pede para que a gente não fuja dos problemas, dos desafios. E a outra coisa é fazer alvos grandiosos, lista de boas intenções, ele fala aqui. Que adianta eu fazer essa lista e depois não alcançar nenhuma delas? Eu devo até fazer alguma lista, mas junto com a lista de intenções, colocar a lista de ações na minha mente. Não preciso chorar arrependido pelas besteiras consumidas. É claro que a gente tem que olhar para o ano que passou com seriedade, com alegria, lembrando as vitórias que tivemos, com seriedade, lembrando até as derrotas, as falhas, mas não ficar arrependido o tempo inteiro, chorando, podia ser assim, podia ser daquele jeito, até que muitas circunstâncias não estão no meu controle, no seu controle, mas falar, não, esse ano eu vou fazer diferente, e fazer, mexer com a ação. Aí, uma coisa interessante, nem parvamente, nem que você seja um louco acreditar que por decreto de esperança, a partir de janeiro as coisas mudem. Então, a felicidade não é leis, não é palavras de ordem, não é a estrutura política mudando. Você sabe que o Brasil, metade do país está insatisfeito por causa da mudança política, a outra metade está satisfeita, mas a vida dessas pessoas, eu garanto para você, não vai mudar muito por causa da mudança política. O que tem que mudar são as pessoas individuais. Então, daí ele fala, olha, não adianta as nações, vai ter liberdade, o pão matinal, todo mundo vai ter as boas condições de vida. Não vai acontecer isso no modo global. Mas ele coloca o final espetacular. Drummond, ele é espetacular em muita coisa, e ele coloca o final espetacular. Para ganhar um ano novo que mereça esse nome, você, meu caro, tem de merecer. Você tem que fazer acontecer. E esse é um desafio. Eu e você temos que fazer acontecer. Então, uma humilde sugestão minha, em vez da gente fazer lista de intenções, fazer grandes projetos, vamos fazer lista de ações, pequenas e até grandes ações que a gente pode fazer para forçar a mudança. E é dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. É dentro da gente. O que está dentro de você? Eu quero colocar Deus dentro de mim. Eu não sou Deus, mas Jesus prometeu. Aquele que vier a mim, eu e o Pai viremos a Ele e faremos dentro dele morar. Eu quero que Jesus esteja dentro de mim.
e fortifique o meu coração, a minha mente, para fazer ações valiosas, essas ações que vão fazer esse ano novo. Eu quero ser merecedor de um ano novo melhor. Espero que você lute para ser merecedor. Coloca Jesus no coração e seja merecedor. Bom ano novo. Começa o ano. Primeira coisa que você vai fazer. Clica no canal Toca do Tigre. Se inscreve. Deixa o sininho prontinho. Essa semana ainda vamos ter a live do Pelé. E olha, eu tive pesquisando já alguma coisa. Tem coisa muito legal da pessoa do Pelé. Não só o jogador, mas da vida pessoal do Pelé, que é um ensinamento também. Então, você é bem-vindo. Fica com a gente. 2023 com muito sucesso, muita garra. Estou torcendo por você. Torça por mim, torça pelo canal, se inscreve no canal, o sininho vai tocar e a gente vai ter muita poesia, muito texto, muita mensagem do bem para o ano 2023. Um abraço. Toca do Tigre, literatura para feras. Entra na toca, seja fera, você é fera. A literatura vai deixar você mais fera ainda. Bom 2023. Tudo de bom.